Olá a todos e bem-vindos ao 7º episódio do nosso Pode Falar. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem íntimo do grupo, falar um pouco sobre reestruturação, que é sinônimo de mudança. Vamos falar um pouco sobre liderança, a importância da liderança mudar, um pouco sobre inovação. O mundo está em constante mudança, o mundo digital está aí para provar isso e como o grupo se adaptou a tudo isso. E acho que vai ser um tema bem gostoso, que vai levar bastante tempo aí pra gente conversar. Esse é mais um Pode Falar de Negócio. E hoje, para participar desse bate-papo aqui com a gente, estou com duas lendas do grupo. Estou muito honrado de estar tendo a oportunidade de conversar sobre isso com vocês. Mas antes de tudo, queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês, como vocês chegaram aqui, a participação de vocês dentro da reestruturação. Maurício, posso começar com você? Eu sou Maurício Bernardes, eu estou aqui no Grupo Prever Sul desde 2014. Inicialmente, quando eu cheguei, eu fui contratado para cuidar da seguradora Ângelo Seguros, que estava nascendo naquele momento, lá na cidade de Curitiba. Depois de 3 anos de dedicação exclusiva para a seguradora, eu fui destacado aí pelo nosso querido Reginaldo a vir cuidar do processo de reestruturação do grupo. E por 5 anos ocupei a posição então de diretor executivo do grupo, e faz um pouquinho mais de um ano, que eu estou trabalhando na consultoria de alguns projetos específicos, atuando também como convidado nas reuniões do recém-formado Conselho de Administração e sempre à disposição quando necessário. Prazer estar aqui conversando com vocês. Rogério, e você? Como que você chegou aqui? Me conte um pouquinho dessa história. O artista de trazer aqui foi o Maurício, né? Causador de tudo. Causador de tudo. Mas meu nome é Rogério, eu sou engenheiro químico de formação, né? Trabalhei muito tempo na Petrobras, na Klabin, Braskem e outras empresas grandes em São Paulo, Rio, Curitiba. E aí, na minha jornada, eu fui entrando na linha de gerenciamento de projetos, onde meus trabalhos eram em cima dessa parte. E foi nesse momento, quando eu retornei em Maringá em 2013, dei aulas, trabalhei na prefeitura aqui de Maringá um período, e eu dei consultoria para o Prever em 2013, em 2015, em maio de 2015. E ficamos aí uma semana numa consultoria, preparando o escritório de projetos, que a gente chama de PMO, né? E depois hoje já é a governança corporativa. E uma semana se passou aí, e aí o Maurício fez um convite, passeou nas unidades, meio sem me falar muita coisa, me apresentando alguns problemas que tinham. E aí ao final desse percurso ele me faz um convite de assumir a gestão da infraestrutura, que naquele momento não existia a infraestrutura, o setor ainda. E a gente entra no grupo nesse período, né? Criando então essa nova área que trabalha hoje com a área de obras, parte de supply, né? A parte de patrimônio, frotas, imóveis e bens, né? E a gente começou a trabalhar aí por 2 anos e meio. Aí implementamos os projetos, fizemos os processos da unidade, e em 2 anos e meio que se passaram, a gente recebeu um outro convite de assumir o Prever Serviços Póstumos. Responsa. O engenheiro químico entrando na área de funerárias, né? Num primeiro momento, não sabendo se ia dar muito certo, principalmente pela visão da presidência, né? Porque é um profissional que eu não conhecia da área, e a gente começou a trabalhar em como os outros projetos, né? Fazendo um diagnóstico bem robusto, conversando muito com o Maurício, identificando um plano de ação, as estratégias que a gente ia tomar, né? Conseguindo a aprovação da presidência, fazendo que eles entendessem que fazia muito sentido, e a gente entra para fazer o trabalho na área funerária. E aí a gente fez esse trabalho por mais 1 ano e meio, ainda estamos nessa jornada, e depois a gente recebeu um outro desafio de aplicar essas mesmas ferramentas, essas mesmas iniciativas, mas aí no núcleo de serviços póstumos, que engloba, além das funerárias, né, cemitérios crematórios, mas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos nessa jornada aí. Perfeito, bom demais, bom demais.
E hoje o nosso assunto é sobre reestruturação, mas para a gente introduzir esse assunto, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que é reestruturação para vocês. O que para o grupo a gente considera reestruturação? Então, quando a gente fala de definição de termos, né, em negócios, a gente sempre vai encontrar cada autor com uma definição diferente. É impressionante a variedade de definições para a mesma coisa que a gente encontra em literatura acadêmica. E reestruturação é uma dessas palavras que pode ter muitos significados. Pode ser aplicado para uma realidade pequena, pode ser aplicado para uma realidade muito maior, né? Mas, via de regra, a reestruturação pode ser definida de uma maneira muito simples, né? É um pacote de mudanças, é um grande pacote de mudanças. Muitas mudanças simultâneas, mudanças em menor grau, maior grau, e aí a gente tem um acúmulo, né, que se caracteriza numa reestruturação. Total. E Maurício, quando que vocês perceberam que tinha chegado a hora de mudar? Qual foi o insight que deu aí na cabeça de vocês que era hora disso acontecer? Como que foi o planejamento disso e de fato chegar até o processo de execução? Como essa chave virou assim na cabeça de vocês? Existe um conceito do Peter Drucker que eu gosto bastante, que ele fala que o líder tem que aprender a estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou seja, tem que aprender a estar no presente e tem que aprender a estar no futuro. E no presente existem as demandas do aqui e agora, né? As demandas da operação, do cotidiano, e é muito fácil de acontecer que essas demandas da operação, essas demandas do dia a dia, subem totalmente o teu tempo, tuas energias, e você fica completamente tomado por essas exigências. E o que acaba negligenciado num contexto como esse é o futuro. Então você não consegue, às vezes você percebe que tem um problema recorrendo, né? Você está consertando esse problema que já consertou no passado e de repente pela terceira vez e quarta vez, mas não consegue parar, não consegue ter tempo ou energia para ir lá na raiz daquele problema e promover uma melhoria que resolva aquilo de forma definitiva. E aí esse tempo futuro, né, que a gente chama de tempo futuro da gestão, fica negligenciado. Né? Então, o sinal de que uma reestruturação precisa acontecer é quando muito do teu tempo, talvez 95% do teu tempo, 100% do teu tempo, está sendo consumido pelo dia a dia, né? E muitas vezes com problemas que nem deveriam existir, por situações, por incêndios, por crises, por coisas que não são produtivas, né? E nada do teu tempo está sendo dedicado para pensar o amanhã. Você não está construindo nada nesse momento que vai ser lançado daqui a pouco. Uma nova melhoria, uma inovação, algo que realmente vai elevar o teu negócio de patamar ou vai colocar o teu negócio num novo ciclo de vida. Então, quando você não tem tempo para construir o futuro, quando você não tem tempo para pensar em melhorias, quando você está sendo totalmente desgastado com as atividades do presente, do aqui e agora, e parte dessas atividades são problemas, são crises, incêndios, é sinal de que a reestruturação é necessária. Massa, total. E Rogério, se a gente falando aí, né, de uma forma mais abstrata, antes da gente trazer para a realidade do nosso negócio, para a liderança, para um líder, qual a importância de mudar? Porque eu estou entendendo a reestruturação, então, pelo que vocês estão comentando, resumidamente como mudança. Qual é a importância para a liderança de você mudar? Fazendo essa mesma lógica. Bem filosófico isso. Fazendo essa mesma lógica que o Maurício comentou, né? Mas quando a gente trabalha isso em contato com a liderança e a liderança operacional, a necessidade da reestruturação e da mudança é sempre uma conversa muito difícil, e você tem que trabalhar isso com muito cuidado, até pela forma de reestruturação que a gente trabalhou aqui, né? A gente até falava para os líderes naquela época e é uma analogia que o Maurício fala, a gente falava muito que
Quando a empresa começou, né, que o Reginaldo e os proprietários, os donos também começaram, eles conseguiam fazer um trabalho muito particular, pessoal. Então, eles que faziam as remoções, as atividades, os atendimentos de maneira geral, né, eles que prezavam a qualidade do trabalho, o atendimento à família, o que melhorar. Então, naquele momento, eles conseguiam fazer esse tipo de operação. E aos poucos a empresa vai ganhando nome, é uma empresa pequenininha, vai ganhando nome, vai ganhando respeito, ela vai crescendo, vai trazendo mais colaboradores, essa empresa ainda ele consegue ter esse contato pessoal junto aos antes, muito de confiança, quase que amigos, né? Então eles conseguiam colocar a cabeça do dono na cabeça do colaborador, que era uma empresa pequena. Mas a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai comprando mais unidades, vai colocando mais equipe, e esse alcance do Reginaldo não chegava, né, realmente em todos os colaboradores. Então ele tinha que passar para a liderança e a liderança passar para a equipe. E isso trazia perfis diferentes, formas de atendimentos diferentes. Isso às vezes acontecia um erro em uma unidade, que numa outra unidade distante não aconteceu aquilo, então ele não sabe, então vai acontecer de novo. Então, quanto mais eu cresço, maior é a quantidade de problemas que pipocavam, e isso trazia esse nível de estresse muito grande, né? E essa robustez, esse tamanho de empresa, começa a cair a ficha que ele precisa mudar. Então isso causava uma quantidade muito grande, uma frustração muito grande. Então a reestruturação veio com essa necessidade. E fazendo uma ponte entre a minha resposta e dele, eu diria assim que você percebe, né, a necessidade de reestruturação quando você percebe que não dá só para ser imediatista. Né? Você precisa começar também a pensar no médio e longo prazo, né? E isso é um desafio, porque muitas vezes o empresário, né, o líder, que seja, sente aquela pressão por resultado imediato. Eu não quero fazer nada que não traga resultado imediato. E isso é um desafio, né? É um desafio focar naquilo que não vai trazer resultado agora. Então, por isso é difícil sair do tempo presente para o tempo futuro da gestão, né? E a gente tem exemplos no mercado que mostram que vale muito a pena fazer esse esforço, né? Um exemplo que me vem à mente é o caso da Amazon, né, que por muitos anos ficou sem dar lucro, né? E justamente naquele período em que os acionistas, né, os investidores, começava a pressionar muito por estar na hora de dar resultado, o Jeff Bezos veio com a ideia da Amazon Web Services, né, AWS. E ele foi bombardeado naquele momento, porque como assim? Não está dando lucro e você está querendo abrir uma nova frente de investimentos. Mas ele fez, né? No ano passado, o faturamento da AWS foi 80 bilhões de dólares. Caraca. 80 bilhões de dólares. Então, isso acontece quando você começa pequeno, quando você planta uma pequena semente e sai para a visão de, peraí, o que eu estou fazendo agora que é para o médio e longo prazo. Então, esse é um fator importante. No caso das colocações que o Rogério estava fazendo, o tamanho da empresa traz a necessidade de descentralizar poder. Então, chega aquele momento, que é um momento muito doloroso, em que o fundador da empresa percebe que ele precisa continuar fazendo a mesma coisa, mas agora pela mão dos outros. E aí é o grande desafio. Então, veja, né, dois movimentos delicados, né? Eu tenho que parar de ser imediatista e pensar só no agora, e eu tenho que começar a fazer a coisa pelas mãos dos outros. Né? E, obviamente, que eu quero que isso seja feito com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, mas como? Se o outro que vai passar a fazer agora não é dono, não tem o mesmo interesse investido no negócio, eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Então, no primeiro momento, a confiança é muito importante. Eu preciso confiar nessa pessoa. Né? Mas a partir de um determinado momento, a pessoa em que eu confio precisa também ser competente. Exato. E aí nasce aquele conflito. O que é mais importante, a confiança ou a competência? Né? E é difícil de administrar isso. Mas todo o processo de profissionalização é
um processo de descentralização do poder. Exatamente. Você não consegue profissionalizar uma empresa se você não descentralizar a gestão. Então é delicado, porque isso evoca o fator humano da mudança, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas ao fator humano, ao fator técnico, ao fator estratégico, né? Tudo isso está envolvido. Reestruturação é um negócio bem complicado. Bem complexo. Bem complexo. Me veio até uma pergunta aqui que a gente não tinha nem pensado, também não sei se... polêmica, a gente vai colocar na saia justa. Mas, como que vocês que estavam aí colocando a mão na massa mesmo na reestruturação, conseguiu lidar com os sócios do grupo? Porque a gente entende que eles já estavam fazendo um trabalho há anos, onde as coisas estavam caminhando, né, estavam dando certo até a medida do possível, até virar essa chave. Mas como vocês lidaram, aí conseguiram construir essa confiança que você comentou dentro da sociedade? Olha, é uma pergunta boa, mas eu acho que a resposta não é complicada. Ah, que bom! Não é complicado, porque nunca partiu de nós a iniciativa de fazer uma reestruturação. Então não houve, por exemplo, uma abordagem minha ou de qualquer um de nós que chegou para os donos e falou assim: olha, o que está acontecendo aqui pode ser muito melhor, nós podemos fazer, se você me der a oportunidade eu vou te mostrar minha qualidade, sei lá, minha ideia. Então não foi assim, né? No caso da Ângelos Seguros, especialmente, era uma empresa que pertencia ao grupo, mas ela estava lá em Curitiba, né, num negócio que é diferente em essência, né, do que o grupo fazia até então, e por ser uma empresa do ramo de seguros, é uma empresa que funciona num ambiente extremamente regulamentado, talvez até mais regulamentado do que o setor bancário, né, e muito fiscalizado. Então tudo que você pode imaginar de manual técnico de gestão para o ramo de seguros vira lei, né, vira obrigação da empresa fazer. Isso se aplica também para as questões técnicas de gestão, administração, planejamento. Então há muitas boas práticas de mercado que devem ser executadas numa seguradora por força de lei. Então a gente fazia uma gestão mais profissionalizada lá por força da lei. E isso deu para os sócios a oportunidade de ver uma empresa debaixo do seu próprio guarda-chuva funcionando de um jeito diferente, né? Então eles mesmos fizeram um contraste, né, entre o que eles viam lá e o que eles viam em outras partes da operação, e foram construindo a percepção de que uma mudança era necessária. Aliás, muitas mudanças eram necessárias. E como eu já tinha participado de outras reestruturações em outros lugares, eu não era empolgado com a ideia. Então, quando o Reginaldo veio me falar a primeira vez sobre esse desejo e de, né, me alocar num projeto como esse, eu fui muito resistente. Sim. Então, nós ficamos alguns meses trocando e-mails e mensagens e até conversas presenciais, onde ele era a pessoa dizendo: vamos fazer, e eu... Sério? Olha, Reginaldo, pensa bem, isso é muito difícil. E aí eu mostrava para ele alguns custos difíceis que teriam que ser pagos ao longo do caminho, especialmente no que tem a ver com aprender outro jeito de fazer gestão. Muito do estilo pessoal seria descaracterizado, embora, né, o estilo pessoal também poderia aparecer, né, naquilo que estava sendo aquilo que seria construído de novo. Então, essa minha reticência inicial, esse meu temor inicial, deu bastante espaço para o Reginaldo se sentir dono da ideia, se sentir o autor realmente do projeto e o principal patrocinador. Então, quando a reestruturação começou, é claro que vieram momentos difíceis, ele fala, né, abertamente sobre as incertezas, as dúvidas, os altos e baixos, porque de fato é um processo difícil, mas ele sabia que eu estava executando algo que ele tinha encomendado, né? E aí o outro fator muito importante é que, como a gente já tinha tido experiências anteriores, a gente foi muito cuidadoso com alguns elementos chaves. Por exemplo, né, que uma reestruturação não pode jamais ser obra de uma pessoa só. Tem que ser sempre resultado de um esforço coletivo. Então a gente foi muito atencioso
em envolver pessoas no processo. Número 2, comunicação, extremamente importante, né? E isso num contexto de bastante atenção, bastante mesmo, em planejamento. Então, tudo a gente diagnosticava de forma adequada, às vezes até de forma muito minuciosa, né? Entrava no diagnóstico, o que exatamente não funciona, por que não funciona, que alternativas que existem, né? Que podem ser melhor do que isso. Desculpa. Então, a gente investia muito em planejamento, né? Então, um diagnóstico muito cuidadoso do que exatamente não estava bom, por que não estava bom, que alternativas existiam à situação como estava, levávamos diferentes opções, né? Dávamos realmente o poder de escolha para o dono da empresa, para os sócios. E aí, à medida que as aprovações chegavam, a gente, né, com a governança, com uma adequada gestão de projetos, a gente planejava as etapas. Então, quando a gente começava a execução e era capaz de retornar ali, dentro de uma determinada frequência, para reportar o que tinha sido feito, e o que a gente reportava era aquilo que tinha sido previsto, né? Olha, o que aconteceu é aquilo que a gente antecipou que aconteceria. Né? Alguma coisa ou outra não saiu como planejado, mas esses foram os motivos e tal. Isso dá segurança, né? Dá aquela confiança de que há uma seriedade, há um senso adequado de responsabilidade, esse pessoal está respeitando a complexidade do desafio, está fazendo as coisas com muito esmero, muito capricho. Então, com isso, você vai ganhando confiança, né? E, obviamente, sempre mostrando o bem comum, né, em mente. A gente nunca está fazendo motivado por uma vaidade pessoal, por alguma pauta que não seja a do coletivo, do bem da empresa. Então, à medida que as motivações vão ficando claras, à medida que vai ficando claro que a gente está fazendo uma execução adequada, a confiança vai vindo, né? Eu sempre falava, né, de um jogo que eu ouvi dizer uma vez que existia no Velho Oeste, né, que se chamava o jogo de uma bala só, né, em que todos começavam, era um jogo de tiro ao alvo, todos começavam com uma única bala, e quem desse mais tiros ganhava. Mas como assim, né? É porque dava-se uma bala para cada atirador e só ganhava a segunda bala quem acertava no alvo. Então, à medida que você acertava no alvo, você ganhava uma segunda bala. Acertava no alvo, você ganhava a terceira bala. E a estruturação tem que ser assim, né? O dono da empresa, o patrocinador do projeto, te dá uma bala. Se você acertar, você ganha a segunda. Se você acertar, você ganha a terceira. E, em algum momento, é até permitido não ficar bem certinho no alvo, né? Mas, numa relação de anos, né, essas convicções, né, da motivação, da seriedade, do senso de responsabilidade, vão se firmando, né? E aí a gente pode até ganhar uma bala tendo errado o tiro anterior. Não sendo tão preciso assim. Exatamente. Ô Rogério, e agora até entrando um pouco mais dentro do nosso negócio e na nossa experiência de reestruturação. A gente falou bastante sobre planejamento, né? Como funcionou o planejamento aqui dentro para a reestruturação? A gente fez em sessões, a gente fez em etapas. Como foram essas etapas? Enfim, qual foi o começo, o meio e se a gente pode considerar um fim de uma reestruturação? Acho que a reestruturação ainda não terminou, né? A gente está acho que na metade do caminho, em etapas do CSC já uma jornada um pouco mais longa, mas unidade de negócio ainda em andamento. Mas, bom, eu sou da área de projetos, então quando a gente fala, e japonês ainda, então, mas então, quando você fala de planejamento, eu acho que para mim é a parte mais importante. Então, e hoje a gente até uma das lógicas, né, quando a gente veio para dar consultoria, a gente vem de fora falando para a equipe dentro fazer um trabalho, né? E quando a gente foi convidado a entrar, a gente teve que usar nossas teorias para colocar em prática. Mas as práticas sempre foram muito claras, né? Que é o que o Maurício comentou. Esse diagnóstico muito robusto, né? Respeitando a particularidade de cada atividade, né? De cada setor. Eu até falo que hoje estar presente na funerária, né? No núcleo de serviços póstumos, para mim é uma missão que
que é muito claro, que veio de Deus ali, que me colocou aqui dentro, porque em situações normais não acontece. Mas feito um bom diagnóstico, criar estratégias, um planejamento muito mais a longo prazo, entender onde que a gente vai conseguir atingir, quais são as áreas, isso faz com que a gente tenha um plano de ação, que a gente chama de plano de ação, né? Muito mais estruturado. Com esse plano de ação, esse planejamento, essa estratégia, a gente consegue já ter um horizonte principal, ou seja, a gente tem uma espinha dorsal. É essa que a gente tem que manter sempre. Mudança de projetos pequenos projetos, pequenas iniciativas, é muito justo mudar um pouquinho, ter algumas pequenas alterações de prazo, mas de criação de novos projetos, mas a espinha dorsal está traçada, e é isso que é importante a gente manter. Então o planejamento em todas elas é essencial, e quando a gente fala isso em os presidentes, os donos, isso para eles ficou uma coisa muito nova, né, para eles, mas que fez muito sentido, porque todas as iniciativas que eram feitas ou pelo planejamento estratégico ou por iniciativa própria deles eram cumpridas, porque são iniciativas que tinham tempo para encerrar, profissionais, né? Não era nada emergencial, porque antes era resolver um problema, tinha-se um problema para amanhã, mas só resolvia só aquele probleminha pequeno. Quando a gente fala de projetos, a coisa é muito mais estruturada, né? Eu tenho mais pessoas envolvidas, eu resolvo um problema mais sistêmico, que não volta a acontecer de novo. Então isso trouxe muito sentido para eles. Até porque, né, Rogério, a reestruturação, ela serve muito para explicar o como para quem já sabe o que quer. De certa forma é isso, né? E o que deveria ser feito, né? Aonde nós deveríamos chegar, isso veio lá do topo, né? E a gente estava aqui só para mostrar um como possível, que à medida que a gente foi avançando, a gente foi ganhando, né, o direito para continuar mostrando como, né? Então eu acho que, né, isso, né? Eu acho que tem muita ferramenta, a gente ouve muito nas faculdades, muito na teoria, nos livros, né? Muitas ferramentas que são utilizadas em grandes empresas, e tem muita gente que acha que aquilo é balela, né? Mas tudo tem fundamento. Quando a gente realmente fala de um planejamento, tem um fundamento, né? E esse fundamento eles entenderam. Quando a gente fala de processo, existe um fundamento claro, que eles também entenderam isso, claro, foi fácil e foi muito simples, né? Um processo que foi elaborado, isso foi até comigo na época, quando a gente tinha uns problemas de flores, né? Um processo foi feito, foi conduzido de uma maneira consistente, com as aprovações adequadas, com os comentários adequados, né? Com as orientações adequadas, e foi coisa de 2-3 meses, um dos problemas foram resolvidos. Resolvidos 100%? Não, mas já tiveram um bom direcionamento, e a partir daqui é só melhorar o processo, melhorar as atividades. Então, e o processo é uma ferramenta de trabalho comum em muitas empresas, né? Outras ferramentas aí que a gente tem, indicadores, então tudo isso são ferramentas de mercado, né? Não são difíceis de se executar, né? Só precisa ter um pouco de conhecimento para conseguir aplicar, né? E algumas ferramentas básicas, é óbvio, mas para colocar isso em prática, então facilita muito a reestruturação e o trabalho operacional de maneira geral. Total. Maurício, até fazendo um gancho de uma frase, de uma fala do Rogério e uma fala sua, a gente comentou sobre plano de ação, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? A reestruturação do grupo começou em 2018, correto? E que aí a gente está colocando o plano de ação em prática, foi lá em 2018. Isso, a gente teve aquelas etapas iniciais ali, né? De diagnóstico. Risco, assim, daquele vai e volta com o Reginaldo, no final de 2017. E quando eu entrei aqui no endereço de Maringá com a missão de começar o processo, foi 5 de fevereiro de 2018. 5 de fevereiro? Meu aniversário, presente! Que presente! Então você, o teu aniversário marca o aniversário que demais. Do começo da reestruturação. Isso. E como que funcionou esse plano de ação, assim? O plano de ação é outro termo que tem muitas definições por aí. No nosso caso aqui,
é uma ferramenta de planejamento mesmo, né? É onde a gente registra que houve um exercício de diagnóstico, né? Onde a gente tentou identificar o que não está bom e suas causas. A gente elabora às vezes um exercício de aprofundamento na solução, seja um benchmarking, até uma pesquisa acadêmica cabe ali, uma pesquisa de mercado para ver se no mercado existe alguma coisa que possa servir de solução já pronta, né? E aí, por fim, a gente faz recomendações, né? E essas recomendações carecem sempre de aprovação. Então, quando a gente fala de plano de ação aqui nesse contexto, nós estamos falando desse exercício de planejamento, que tem um diagnóstico e recomendações, né? De uma maneira mais simples possível é isso. Então a gente fazia um plano de ação, levava lá para a presidência o diagnóstico, o exercício que foi feito para a gente na busca, né, de alternativas, porque a gente não quer se pegar reinventando a roda, né? Tem uma pesquisa, tem uma solução pronta, amplamente testada, amadurecida, por que nós vamos fazer algo novo aqui? Sim. Então a gente traz esse trabalho de pesquisa, as recomendações, apresenta. Então, quando a gente ganha uma aprovação, né, que às vezes pode ser uma pré-aprovação, né, tipo, eu aprovo vocês fazerem o levantamento mais profundo dos custos envolvidos, do investimento envolvido, pode ser uma não aprovação, pode ser uma aprovação, mas falando do cenário de aprovação para seguir com o fluxo aqui, aí a gente vai para a governança corporativa, aí a gente entra com a metodologia de projetos, né, que você conhece bem como diretor de governança, né, onde começamos lá com o termo de abertura e começamos o planejamento do projeto. Então, um plano de ação deriva dezenas de projetos, né, projetos até para mais de um ano, muitas vezes. Então, mas sempre começa pelo plano de ação, sempre. E quando um gestor novo chega, né, para uma área, mesmo que a área tenha já um projeto em andamento, nós convidamos ele como exercício de integração a fazer um plano de ação. Ou seja, ele chega, faz o levantamento, o seu diagnóstico, tá? É um exercício que permite ele tomar pé da situação, ver o que está acontecendo no setor, né, e de fazer recomendações já inserindo a sua marca pessoal, né, a sua contribuição única que ele quer dar naquele setor e tal. Então, acaba funcionando perfeitamente também para o processo de integração de quem chega novo aqui. Exatamente. Um acréscimo nessa, que eu já fiz bastante, né, plantação, mas existe essa lógica do pertencimento, né, dada realmente o tom do profissional lá, naquele plano de ação, revisar, até porque ele consegue identificar o que foi feito e o que não foi, é importante fazer isso, mas a liderança que entrou, um gestor que entra, um diretor que entra, ele conseguir fazer isso, traz esse pertencimento. Na retaguarda, isso é um mérito muito da diretoria executiva, né, do Maurício que estava ali também nesse trabalho, ele também ajuda no direcionamento, ajuda nos comentários, também porque ele é o mentor, né, daquela restauração daqueles momentos. Então, isso trazia a atividade do plano de ação e esse tipo de pertencimento. Isso fazia com que a gente tenha mais responsabilidade, né? Você não está pegando o plano de ação de alguém, você está fazendo o seu plano de ação. Então, isso trazia muito direcionamento. E o que o Maurício falou, cada plano de ação desse, e até nem é de um ano, né, mas é coisa às vezes de 4 anos, 5 anos, é o que a gente fala muito aqui do Prever Serviços Póstumos, do Núcleo de Serviços Póstumos. O planejamento é a longo prazo, porque o nosso objetivo principal, quando a gente fala de núcleo, é a humanização do atendimento. Esse é o nosso produto principal, esse é onde a gente quer buscar. Então, até lá, muitos projetos dentro do planejamento estratégico, eles são priorizados, existe um trabalho muito, quando a gente fala de realmente de formação profissional, a gente tem toda a questão dos propósitos, então vem um trabalho muito robusto e todos são com iniciativas de projeto, todos têm Aqui tem um ponto que eu acho que vale acrescentar também, né, que é a necessidade de, a partir do momento, né, que o gestor tem esse espaço, né, para desenvolver um plano, para chamar de seu, né, e desenvolver esse senso de pertencimento que o Rogério está comentando, né. Há também um trabalho de integração desse plano com os demais, né, com as demais áreas, né. Então, isso é muito bacana. No começo da reestruturação, os primeiros planos de ação,
a gente tinha a capacidade de fazer uma dedicação maior, né, para o projeto, e com isso a gente também teve o luxo de permitir que os planos de ação fossem desenvolvidos de forma coletiva com os cabeças das 5 áreas administrativas que foram criadas no Centro de Serviços Compartilhados. Então, o plano de tecnologia teve muito do input dos outros 4 gestores, né? Pessoas, infraestrutura, comunicação, finanças, né? Então, chegou ao ponto que a gente brincava com aquele fundo de verdade, dizendo que o plano de ação do gestor de infraestrutura poderia ser apresentado pela gestora de pessoas, né? Que legal! E o plano da comunicação poderia ser apresentado porque eles conheciam muito bem, né? E isso como grupo é ótimo. Muito, porque como as áreas foram concebidas de maneira coletiva, depois quando a gente foi para a etapa de execução, essa integração já estava feita, então já nasceu integrado, né? Então a gente fazia aquelas reuniões semanais com esses gestores, para a gente poder, cada um, nós vamos falar hoje só da área de finanças, mas os demais estavam juntos e conseguiam ouvir quais eram os desafios, o que estava dando certo, errado, e muitas vezes esse gestor ouvia as sugestões dos colegas. Por que você não faz assim? Por que você não tenta por outro caminho? Dessa forma talvez resolva, ou fica tranquilo, eu consigo te ajudar com isso. Né? Então foi se desenvolvendo esse espírito de camaradagem, esse espírito de colaboração, que foi fundamental, né? Essa irmandade, né, que nasceu porque para todos nós, né, talvez para a grande maioria de nós pelo menos, foi o maior desafio profissional de nossas vidas. Então a gente estava vivendo isso com pessoas que estavam de mãos dadas conosco, né, de braços entrelaçados, né? E a gente dizia o seguinte: olha, o projeto é altamente complexo, né? Os fundamentos técnicos são difíceis. Se a gente trouxer sobre isso a complexidade de relacionamentos de má qualidade, sabe, aqueles relacionamentos de sabotagem, de picuinha, de estrelismo, se a gente trouxer tudo isso para dentro desse projeto, não existe mente humana que vai dar conta, né, da complexidade que vai virar. Então a gente precisa manter as coisas nos relacionamentos muito simples, para que sobre capacidade para lidar com a complexidade da mudança. Né? Então a gente promovia aí algumas conversas de sinceridade radical. Lavação de roupa suja. Lavação tinha que ter, né? A gente tinha que conversar olho no olho, e às vezes isso exigia paciência nossa, né? Porque são líderes capazes, né? Todos líderes, todos com personalidades fortes, convicções, né? Aquela teimosia de boa índole, né? E teve alguns momentos ali que nós ficávamos vendo 2 pessoas tendo uma conversa que a gente falava: vocês podem terminar depois? Porque nós temos mais assuntos à pauta aqui, né? Então algumas vezes eu via o Rogério mesmo com o nosso outro colega na calçada, você fala, eles estão lá na calçada ainda conversando agora, já está escuro, está sendo comidos por mosquitos lá, e por quê? Porque, né, mas esse investimento, né, em integração, em alinhamento, né, porque foi essencial, porque a gente sabia, né, que ele poderia estar frustrado, por exemplo, com o desempenho da área de tecnologia, mas ele sabia o que o diretor da área de tecnologia estava vivendo, e sabia que o atendimento a quem, por exemplo, não vinha de um relapso de um gestor que não validava as demandas dele, mas vinha de dificuldades legítimas, né? E era muito bom a gente poder ouvir assim: olha, eu estou frustrado com o desempenho daquele setor, mas eu sei que o cara está dando tudo que tem, eu sei que... Então a discussão não é relacionamento, a discussão é recurso, a discussão é priorização, e isso nos levava sempre para uma solução objetiva, né? E num caminho bem mais curto. Total. Eu acho que você usou uma palavra muito certeira, Maurício, para relacionamento. Que às vezes a gente vai ter uma conversa chata com alguém e a gente leva isso de um jeito muito pesado, né? Mas na verdade é um investimento quando você vai ter esse tipo de conversa. Excelente. Sim, esse comentário do Maurício, né, Gabriel? Então,
até fazendo um vínculo na pergunta anterior, né, que eu acho que é bem pertinente, quando você perguntou como é que foi a relação da reestruturação com os donos da empresa, né, que realmente o Reginaldo entendeu essa necessidade, comprou a ideia, só que não foi fácil, né, como você falou, não foi simples para ele, né, dentro dos trabalhos, e isso fez toda a diferença aí, né, que hoje a gente conseguiu executar. E depois do crédito, conseguiu adquirir os créditos de confiança, aí as coisas começaram a andar. Mas até naquele começo inicial, se não tivesse essa cumplicidade toda, essa confiança, seria mais difícil. Total. E lá no começo a gente falou sobre mudanças, né? O que de fato a gente fazia que a gente deixou de fazer com a reestruturação? Como era antes e como ficamos? Olha, eu gosto de olhar para o passado com muito respeito. Essa empresa tem uma trajetória excepcional. Aliás, se não tivesse uma trajetória excepcional, nós nem teríamos chegado para fazer mudanças. Então, eu não acredito que as mudanças que nós promovemos, né, a partir de 2018, se concentravam principalmente em corrigir falhas, em corrigir erros. Nunca houve da nossa parte uma postura de dizer, vocês estão fazendo errado, agora chegou quem vai fazer certo. A gente, na verdade, olhou muito mais para fatores externos, né? Para as mudanças do mercado. Acho que ninguém questiona que as mudanças com as inovações tecnológicas, principalmente aí, mas têm sido cada vez mais velozes, né? E cada vez mais profundas, inclusive. Então, eu gosto muito de uma frase do Reginaldo, lá do começo, quando ele disse assim, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Eu acho que isso é muito verdade, porque a gente olhava para as mudanças, né? E a pergunta será se nós continuarmos fazendo o que fizemos tão bem até hoje, que nos trouxe até aqui, será que são essas coisas que vão nos levar para a próxima etapa? Será que é isso que vai garantir o nosso sucesso? Tem uma outra frase do Wilson que ele falou, o Wilson é sócio do Reginaldo, e ele falou num jantar de 2017, quando a gente esboçava os primeiros pensamentos acerca de uma mudança, que foi justamente assim, né? Ele falou, não é porque deu certo até hoje que vai continuar dando certo. E essa foi uma frase que ele trouxe à tona algumas vezes, inclusive durante o processo, nos momentos difíceis, né? Para nos motivar a continuar mudando, a continuar operando. Então, eu sei que é um jargão, né? Mas muito da reestruturação é uma mudança para continuar igual, é uma mudança para preservar o sucesso da trajetória até aqui. É uma mudança para continuar na frente, né, para continuar como líder. Agora, é claro que isso não significa que a empresa não seja vítima do próprio sucesso, né, porque chega nesse, e é isso que a gente estava descrevendo aqui no começo, que o tamanho começa a impor uma realidade, né, que muda as regras do jogo. Então, à medida que a operação vai ganhando robustez, né, vai ganhando expansão, nós vamos entrando em outras praças, nós vamos tendo um número cada vez maior de pessoas em outros municípios, em outros estados. As ferramentas de gestão não podem ser mais as mesmas, precisa começar a mudar, né? Só que a gente gosta de se apegar com aquilo que deu certo até agora. Então, é difícil a gente falar de mudança, né? Como alguém já disse, né? Todo mundo diz sim para a mudança e não para mudar. E é exatamente o que acontece. Então, essa resistência à mudança, que é natural de todo ser humano, não é possível que até agora deu certo e parou de dar. Né? Então a gente fica teimando ali com algumas soluções do passado e até dar o braço a torcer e entender que de fato não dá mais para ser essa solução que funcionou tão bem até aqui. E é isso que provoca essa defasagem, né? E a defasagem ela pode ser descrita mais ou menos em duas linhas, né? O negócio
né, vai expandindo, né, as receitas vão expandindo, o tamanho da operação vai expandindo e o porte da gestão não acompanha. E a lacuna entre um e outro é a defasagem. Né? Então, quando você tem uma defasagem, você tem uma dívida técnica com o passado. Você tem um monte de mudanças que deveriam ter acontecido, mas estão represadas. E abrir a represa e permitir que todas essas mudanças aconteçam é o que nós estamos chamando aqui de reestruturação. Que tem gente que chama de modernização, tem gente que chama de profissionalização, então, né? Mas nós estamos chamando de reestruturação. Né? Mas sem querer dizer com isso que não está estruturado antes. Né? Está estruturado, vamos reestruturar para adequar às ambições, né? Aos objetivos, à visão de futuro da empresa. E para os dois lados conseguirem, pelo que eu entendi, né, Maurício, tanto a parte de gestão e a parte de operação caminhar lado a lado com a mesma robustez. Porque pelo que eu entendi, na época a operação estava voando, arrasando, e a parte de gestão estava pecando por conta de muito tempo na operação. Então a reestruturação veio justamente para igualar gestão e operação, certo? Certo. Dá o mesmo porte, né? Para a gestão que nós temos na operação. E esse ponto toca também na resposta para a tua pergunta, porque talvez uma mudança importante, né? A gente poderia colocar algumas mudanças, mas na cultura, na maneira de fazer gestão, mas uma delas foi que a gente criou internamente uma capacidade de distinguir melhor o que é gestão do que é negócio. Né? E a gente fez isso não com o objetivo de isolar as duas em silos, né? Mas justamente para promover uma integração ainda melhor. Total. Então a gente colocou a gestão de um lado, né? E a construção de um centro de serviços compartilhados nos ajudou a ver essa estrutura de forma separada dos negócios, das empresas, das operações, e uma estrutura para negócio, respeitando aquele conceito simples de que aquilo que é específico de cada negócio fica em cada negócio, e aquilo que são funções comuns, compartilhadas, estão numa estrutura administrativa de suporte. Então, à medida que a gente foi criando essa distinção entre gestão e negócios, a gente foi permitindo que os dois funcionassem melhor juntos. Então, eu acho que está aí uma mudança importante. Né? Porque uma coisa que a gente vê, isso é muito comum, né, em empresas de pequeno e médio porte, de todos os ramos de atividade que você possa imaginar. É comum você ver uma estrutura administrativa embolada com o negócio. De maneira que o organograma da empresa é quase uma cópia fiel do portfólio de produtos e serviços que a empresa vende. E ao invés de ter aquela estrutura que suporte diferentes estratégias, você tem uma estrutura que é um espelho da estratégia de negócio. Então, se a empresa vende o produto A, tem um departamento do produto A. Se a empresa tem o produto B, tem um departamento do produto B. E isso é um negócio perigoso, porque o ideal é você ter uma estrutura que permita ter o produto A hoje, o B amanhã, o C e tal, porque a estratégia é dinâmica. O mercado muda muito rápido. E a tua estrutura, se ela estiver colada no portfólio, por exemplo, você não consegue responder com rapidez, porque tem que mudar toda uma estrutura junto. Exatamente. Então, à medida que você faz essa distinção, você ganha versatilidade, agilidade e principalmente condição de grande escala. Demais, total. É importante isso também quando a gente fala na área de negócios, e realmente você, como a gente tinha comentado antes, no negócio a gente olha da empresa para fora. Então a gente também está olhando a movimentação do mercado, né? E a parte administrativa consegue realmente se aperfeiçoar nas atividades da manutenção da empresa como um todo. E só que isso, na parte de reestruturação, é uma maneira muito clara. Agora, quando a gente fala no nome de pessoas, né, a equipe, isso realmente foi todo um processo, porque é uma perda, querendo ou não, os profissionais da área de negócio faziam atividades administrativas. Então, aquilo para eles foi uma perda de atividade. Pô, mas eu vou tirar isso daqui de mim, né, vou ser mandado embora. Então, isso era realmente uma das dores do pessoal da equipe. E isso foi todo um trabalho que demandou tempo, demandou cuidado, né? Eu até estava pensando nisso, Rogério, e até ia te perguntar, que quando a gente fala sobre essas mudanças, né, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, tá, e todo mundo que estava trabalhando já nessa época,
a gente desligou, isso é a nossa realidade, né? A gente não pode generalizar todo tipo de reestruturação, mas na nossa realidade, a gente teve um desligamento em massa, recontratamos todo mundo. Como que foi feito isso? Acho que toda reestruturação demanda realmente do pensamento estratégico, né, da diretoria executiva, da presidência, para entender qual vai ser o conceito da reestruturação naquele momento, né? Como a gente fala, também é importante saber em que negócio que a gente está. Quando você está numa infraestrutura é uma coisa, quando você está no núcleo é outra, existem os profissionais de mercado, né? Mas aqui dentro, o nosso conceito foi muito realmente de valorizar e entender que o nosso profissional que fez a empresa chegar até hoje são pessoas de grande valor, são pessoas importantíssimas para a gente. E isso fez com que na reestruturação a gente tratasse esse trabalho de uma maneira muito mais ligada muito mais em peso de recuperação, de treinamento, de desenvolvimento do nosso colaborador, do que priorizar financeiramente. O financeiro, né, e a estrutura da empresa é uma consequência desse grupo bem treinado, desse grupo mais conscientizado. Então esse foi o trabalho que mais de 2 anos e meio à frente do núcleo, a gente vem fazendo isso ainda. Então todo esse treinamento aí foi ainda um processo diário. O excesso de comunicação nunca é excesso nesse caso, né? Se você sente que a pessoa está um pouco resistente, tem que chamar ele de volta, conversar, né? E começar a orientar. Um ponto muito importante a reestruturação trouxe no início regras, e que toda empresa tem, né? Então trouxe regras muito claras, processos, e isso fez com que os colaboradores que antes não tinham um direcionamento claro, hoje eles têm. Então, a orientação da empresa de que a mudança é necessária, né? A conversa junto às lideranças, que isso faz parte, a mudança faz parte, as regras faz parte da empresa como direcionamento, né? A importância deles como colaboradores, como profissionais dentro da empresa, a gente vem fazendo essa transição do tirar o medo. Todo mundo tem medo da mudança? Nesse caso, a gente está tentando resgatar a maior parte dos colaboradores para entender isso. E com o objetivo principal, que é buscar a humanização. Então, isso vai ser a base de um crescimento que vai ser consistente para buscar o que a gente quer. Uma coisa que eu acho que tem uma analogia legal para essa pergunta, né? Se a gente estivesse falando de um pomar, né? Que teve, né, um passado muito bom, de ser muito frutífero e tudo mais e tal, a reestruturação seria cortar as árvores ou plantar mais árvores? Seria demitir pessoas ou contratar pessoas? Na verdade, o foco não está em nenhum no outro. Está em adubar a terra, está em fazer todo um trabalho de cultivo, muito carinho, né, para que as mesmas árvores possam voltar a produzir muito fruto, né? Então eu acho que essa que é a maneira certa de ver. Essa eu vou levar para minha vida. mas é isso, né? A gente acho que esse é o olhar. Vamos cultivar, vamos desenvolver, né? Porque a mesma quantidade de árvores pode passar a produzir muito mais frutos. E Maurício, por exemplo, então a gente está falando sobre valorizar o funcionário que já estava com a gente, reconhecer talentos. Então a gente reconheceu um talento em um funcionário que estava lá na ponta, vendendo plano, por exemplo, só que a gente viu que ele tem um viés bem administrativo e a gente trouxe ele para o CSC. Colocamos ele nessa cadeira. Como a gente capacita, né? Qual foi a estratégia de vocês para capacitar esse funcionário a exercer um talento que às vezes ele nem sabia que tinha?